Oi, eu sou o Tortos e a altura do campeonato. Você já deve saber que a Blue Sky foi fechada pela Disney bem quando eles estavam no começo da produção de Nimona. E assim, dá pra ver o quanto a Disney desprezava essa animação só pelo fato de que eles nem hesitaram em vender os direitos do filme pra Anapurna Studios, em parceria com a Netflix. Pra você ter uma rápida noção do quanto isso é um desprezo absurdo da Disney com Nimona, olha a Netflix em comparação, que também já cancelou vários desenhos muito bons, mas ela segura os direitos desses mesmos desenhos mais do que deveria até. Enquanto a Disney só chegou pro pessoal e falou: vocês querem essa bosta pra animar? Toma aí então. Mas pra ser honesto, eu agradeço de coração toda essa humilhação que a Disney fez em cima de Nimona, porque esse filme não seria nem metade do que ele foi se tivesse sido feito pela Disney. Graças a Deus que outras almas fizeram esse filme. E tipo assim, o começo dele eu consigo resumir em uma única frase: uma mentira bem contada se torna uma verdade que jamais será contestada. Frase bonita. Tá, chega de palhaçada. O começo do filme é basicamente com uma narração sobre o Natal de Glorith, ou seja lá como ela se chama, onde eles basicamente dizem que a Glorith era uma guerreira incrível que derrotou o monstro que assombrava o reino, e por causa disso aquele lugar agora vivia em paz e era seguro, dentro de umas muralhas. Engraçado, eu sinto que eu já ouvi esse papinho de muralha aí em algum lugar e eu sinto que isso não acaba bem. Enfim, essas muralhas protegiam eles de... bom, nem eles sabiam direito na verdade. A questão é que logo de cara eu vou elogiar muito esse mundo cyberpunk misturado com medieval, porque é muito da hora esse negócio todo. E também serve pra mostrar que de um lado eles evoluíram e muito, mas de outros eles continuam meio que atrasados, já que casar homossexual ali é a coisa mais normal do mundo. Agora um pobre virar cavaleiro, isso aí não, isso aí é muito absurdo, só a realeza podia fazer isso. Só que aí a atual rainha olhou pra essa estagiária toda e falou: hoje não. E com isso nosso mano Ballister, um pobre, teve a chance de se tornar um cavaleiro. Então ele, com o apoio da rainha, uma levantada de ânimo do namorado, parte pra cerimônia de consagração. E tudo ia bem, a rainha faz dele cavaleiro, o povo aceita mais ou menos, e o Balinha manda a rainha de coxinhas. Obviamente armaram pra ele, mas até meu mano Ballister provar isso, o povo todo já viu ele fazendo a besteira. Ah, e é claro, de bônus, ele perdeu o seu braço, bom, pelas mãos do seu namorado, que bandou de base o braço dele. E a Nimona, vendo tudo isso, tem basicamente essa reação aqui. Ele é um assassino. Ele é um monstro. Ele é perfeito. E assim, eu não vou mentir não, tá? Eu adoro cada segundinho dessa cena. Na minha opinião, é uma das melhores e mais engraçadas do filme inteiro. E mesmo o Balinhas de início rejeitando a ajuda da Nimona, no fim do dia ele acabou sendo preso. E sem a ajuda da Nimona já era pra ele. Nisso chega a diretora da época de cavaleiro do cara só pra botar ele ainda mais pra baixo, dizendo que ele era o escolhido, que ele devia destruir o mal e não se juntar a ele. Nisso a Nimona, depois de um certo tempo, tira o cara de lá e uma cena incrível de fuga acontece, onde a Nimona revela seu poder de virar animal, basicamente o que ela quiser. E eu não sei porquê, mas personagens que viram animais me lembram o Mutano, que automaticamente me lembra de uma história que eu soube da relação entre ele e a Ravenna, e basicamente, quem sabe sabe, e eu não quero comentar isso aqui. Enfim, as transformações da Nimona são cor de rosa, o que isso tem a ver? Também não sei, só quis comentar mesmo. Inicialmente o Balinhas fica meio preconceituoso com ela, e toda vez que ele pergunta o que a Nimona é, ela só diz que ela é a Nimona. E assim, você já percebeu nesse vídeo que você não vai sair dele sabendo todos os subtextos do filme ou coisa do tipo. Você já sabe que eu sou burro, mas eu preciso comentar que os subtextos desse filme são feitos de uma forma simplesmente incrível. Como eu disse mais cedo, seja o mundo medieval e cyberpunk que mostra que mesmo eles evoluindo, ao mesmo tempo ainda são muito atrasados em outras coisas. Ou sobre a Nimona, porque toda vez que ela diz que ela é a Nimona, não é só uma frase, tem um peso muito grande em cima disso. Mas enfim, nisso os dois decidem que vão ir atrás do escudeiro, já que se alguém podia saber de alguma coisa era ele, não sei porquê, quer dizer, sei sim, tem uma cena inicial, mas enfim. E digamos que eles estavam certos, mas antes, olha essa cena aqui. Se decide. Agora é um menino. Por hoje eu sou. Não, para! Enfim, nisso o escudeiro revela que quem trocou a arma do Ballister foi a diretora. Sim, foi ela quem realmente matou a rainha e fez basicamente toda a merda. Inicialmente o Ballister fica com muita raiva e acha que deve mostrar isso pro namorado dele, só que a Nimona, mesmo que sem entender nada, acaba ajudando ele. Porém a diretora consegue destruir as provas, obviamente, e como nem o namorado do Bacias confia nele, o mano se rende ao papel que deram pra ele naquele mundo. Então rola uma cena de luta muito boa, na real é mais divertida do que qualquer outra coisa em si, mas enfim. Basicamente, a Nimona acaba salvando uma criança que quase ia de coxinhas, e mesmo a Nimona virando claramente a forma dela quando criança, ainda assim ela é chamada de monstro. E isso acaba sendo um gatilho pra ela. Só que esse gatilho acaba fazendo com que ela e o Ballister acabem se aproximando mais. E agora com a Nimona e basicamente o Ballister se dando bem, eles armam pra diretora revelar o crime que ela cometeu, e surpreendentemente o plano funciona.
Então temos a dança do tubarão, e eu adoro a Nimona toda vez que ela bate os dentinhos dela, eu não sei porquê, mas eu gosto muito disso. Novamente, não sei se essa dança rendeu no teco-teco, mas eu acredito que sim. O ponto é que no meio disso tudo, o Balinhas recebe uma mensagem do Ambrosius pra encontrar ele, e caramba, a diretora, mesmo tendo sido jogada na pior situação possível, conseguiu reverter o jogo e basicamente culpar a Nimona. Ela ainda manipulou de bônus o namorado do Balinhas. E assim, teve muita gente que botou fé e teve gente que não, mas como o filme não foca muito nisso, eu também não vou ficar gastando saliva aqui não. O ponto é que de início, o Ballister não acredita nessa história, obviamente, de que a Nimona é do mal, mas querendo ou não, ele vai cobrar explicações da Nimona. Porque assim, ele sabia que ela não era de todo ruim, mas ao mesmo tempo, ele não sabia muito sobre ela pra simplesmente do nada confiar de olhos fechados na garota. Até porque se um cara que ele basicamente viveu a vida inteira não confiou nele no momento que ele mais precisava, como que ele podia acreditar que a Nimona iria confiar? Será uma pessoa que ele sabia muito menos ainda. Então, obviamente, eles brigam e se separam, e aqui a gente vai mudar totalmente o rumo desse vídeo. Porque Nimona é basicamente um filme bem alegre e divertido, independente dos acontecimentos durante a primeira hora dele. Mas quando chega os 40 minutos finais, esse filme ele vai pra um outro nível. E eu tô dizendo isso porque eu tenho certeza que nesse vídeo eu não vou conseguir te fazer sentir o impacto que esse final tem. Isso é claro caso você não tenha visto essa animação ainda. Se você viu, você já sabe do que eu tô falando. Então, o que eu quero dizer é que os spoilers aqui realmente vão ser bem maiores do que a gente já teve agora. Eu resumi muita coisa, mas o sentimento que você vai ter assistindo o filme, caso você ainda não tenha visto, vai ser muito maior independente dos spoilers que você tiver. Enfim, dito isso, a gente descobre que no passado a Glória, a rainha glorificada que derrotou o monstro, era na verdade só uma criança, e esse tal monstro não era um monstro, mas sim a Nimona. Quando as duas se conheceram, elas se deram muito bem, e a Groselha achou até legal os poderes da Nimona. O problema é que quando as pessoas viram isso, a Nimona estava na forma de um urso abraçando uma criança. Aí realmente a situação não ajuda, né? Mas ainda assim a reação que o povo tem só piora vendo o urso virar uma garota e assim por diante. A humanidade sempre repudiou aquilo que ela basicamente não entendia, ao invés de só tentar conhecer um pouco. E a Groselha, que era uma criança, era facilmente manipulável e acabou acreditando no papo do pessoal de que a Nimona era um monstro. Então sim, essa é a verdadeira história de como esse reino surgiu. Era basicamente duas crianças que eram amigas, mas por causa da manipulação, um dos lados acabou meio que se revoltando, retricando, indo contra o outro, tá ligado? E aí a Nimona basicamente foi conhecida como um monstro por anos, mesmo não sendo. E ela meio que passou 1000 anos nesse sofrimento incrivelmente desgracento. E quando ela achou que tinha encontrado um amigo, literalmente a mesma coisa acontece. Então é óbvio que ela explode de vez toda a dor que ela tem e realmente se torna um monstro e vai até a estátua da Groselha. Não pra destruir por raiva ou coisa do tipo, e sim pra acabar com o sofrimento dela de uma vez por todas. Nesse meio tempo, a diretora ativava uma arma que podia capotar a Nimona, porém levava de base toda a cidade. Ou só uma parte dela pra ser mais específico. E obviamente que a diretora tava zero foras pra todo mundo que ia de base, ela não tá nem aí pra nada. Enfim, quando a Nimona ia se mandar de coxinha, o Ballister chega e dá o apoio que ela tanto precisava. Mostrando pra todo mundo que o monstro era só uma criança perdida. Mas ainda tinha arma, não tem? E bom, pra impedir que toda a cidade fosse de base, a Nimona se sacrifica. E junto disso ela destrói a muralha, mostrando que, diferente daquele outro anime lá, o mundo além das muralhas aparentemente não tinha nada demais. E obviamente um tempo se passa, o pessoal agora ama a Nimona, até porque ela se sacrificou por eles, né? O mínimo que eles podem fazer agora é gostar dela, e o Balinha segue com a vida mais tranquila possível. O problema é que ele sente falta da amiga, e bem no finalzinho o filme dá a entender que a Nimona estava viva, e o filme acaba. Olha, eu vou ser honesto sobre duas coisas aqui em real. Eu gosto desse final, eu amo o final em que ela se sacrifica, por mais triste que seja. Só que eu ainda sou dividido entre gostar do fato dela ter revivido e não gostar do fato dela ter revivido. Porque quando ela finalmente consegue ser feliz, ela vai de base. E aí me deixa triste. Então, tipo, quando ela revive, eu falo, yeah! Só que o fato dela se sacrificar dá tanto peso, dá tanto, sabe, impacto pro filme, que eu fico meio assim, se tipo, ela reviveu, não sei o que. Mas enfim, independente de qualquer coisa, o filme é incrível. Honestamente, se Aranhaverso não tivesse sido lançado, o 2 no caso, não tivesse sido lançado nesse ano, Nimona levaria o Oscar, mas como Aranhaverso lançou, Aranhaverso leva o Oscar, mas Nimona tá assim, nossa, beirando assim o Oscar, só que infelizmente ela saiu no mesmo ano que Aranhaverso 2. Mas eu acho que é isso, obrigado por ter me assistido até aqui, deixa um like e se tiver uma próxima, a gente se vê nela.